no artigo, para a revisão do artigo, né, que foi o que a gente pediu para vocês fazerem a revisão do artigo de vocês, seguindo aquele checklist, que é o checklist que a gente passa para os avaliadores, né? No caso, a gente passou 2 para vocês, que foi um checklist do SBTIC e um checklist da revista Parque, tá? Agora, esse roteiro aqui, ele é importante para que vocês façam a revisão do texto de vocês em qualquer artigo que vocês forem produzir, tá? Então, na introdução, identifique o objetivo do trabalho na introdução. Então, isso é uma das falhas mais comuns, né? A gente fica discutindo assim, mas como é que eu escrevo o objetivo? Será que o meu objetivo está bem escrito? Será que o meu objetivo está coerente com o método? Mas muitas vezes os autores sequer colocam o objetivo, né, no trabalho. Isso é uma falta grave, porque impede praticamente que a gente tire qualquer conclusão do trabalho, né? Assim, se eu não sei qual era o seu objetivo, eu não sei se você usou um método adequado, né? Eu não sei se o seu resultado, ele é um resultado adequado, né? Porque eu não sei o que é que você queria fazer, né? Então, identificar o objetivo na introdução. Verifique se o que foi apresentado na conclusão é uma resposta ao objetivo pretendido, né? Então, como a gente colocou lá, o que é que tem que ir para a conclusão? Vai dependendo do que foi o seu objetivo. Então, verificar se é uma resposta ao objetivo e não se na conclusão você traz uma coisa que, né, foi da sua ideia, né, que não necessariamente partiu desse objetivo. Avalie se o método apresentado... Não, avalie... que está faltando o restante, na verdade, se o método ele está coerente com o seu objetivo também. Verifique se realmente apresenta um caminho para, a partir do objetivo pretendido, se chegar na conclusão apresentada. Observe somente as figuras, tabelas e quadros da seção de resultados e discussão. Essas figuras, tabelas ou quadros sustentam a conclusão, né? Sem essas tabelas, né? Eu ficaria impossibilitado de tirar aquela conclusão que eu tirei, né? Eu sou danada de cortar figura, tabela e quadro dos trabalhos dos meus alunos. Eles ficam danados, porque eles passam o tempo todo elaborando e eu olho assim para a figura, para que ela, né? Se eu consigo ler o texto sem aquela figura, eu tiro a figura, né? Seja tabela, seja quadro, o que for. Li o texto, né? Pulei aquilo e não me fez falta, então eu não coloco. A figura, ela não pode ser algo só para ilustrar, para deixar o trabalho bonito, né? Ela realmente tem que dar uma sustentação ao seu trabalho. Muitas vezes elas são indispensáveis, porque elas sintetizam uma determinada quantidade de informação, elas dão uma estrutura, né? Elas transformam os dados em informação, muitas vezes. As figuras, as tabelas e os quadros, na maioria das vezes, eles servem para transformar dados em informação. Eles servem para que eu consiga fazer uma leitura daqueles dados e consiga extrair uma conclusão daqueles dados, né? Tendo, assim, a informação. Se isso não ocorrer, as figuras, as tabelas e os quadros são desnecessários, tá? Avalie se a fundamentação ou revisão bibliográfica subsidiou a compreensão do estudo, né? Exemplos de roteiro de avaliação de artigo, né? Então, como seu artigo será avaliado uma vez submetido a uma revista? Aqui o exemplo da revista Ambiente Construído, né? Quando um autor ele submete o trabalho para Ambiente Construído, o avaliador ele vai se atentar para determinados pontos, né? Que pontos são esses, né? A estrutura, a redação, a qualidade técnica e científica, a relevância do trabalho, a originalidade e uma avaliação geral do trabalho, né? Na estrutura do trabalho, o avaliador ele vai observar a qualidade da estrutura lógica do trabalho, né? Ou seja, a organização dos tópicos que o compõem, que é isso que a gente conversou há pouco, né? Se as coisas estão no lugar certo,
né? Se a gente tem um delineamento do artigo que é coerente com o delineamento metodológico do trabalho, né? E você consegue ler o artigo, entender essas partes, né? Se isso está explícito, né? Então, a qualidade dessa estrutura lógica do artigo. A redação, que é a clareza do texto, qualidade ortográfica e gramatical, isso aí é óbvio, né? Assim, é uma gentileza que a gente faz, né? Sendo bem eufêmica, né? É uma gentileza que a gente faz para os nossos pares, é a gente escrever de forma correta, né? Um texto claro, com a qualidade ortográfica e gramatical, tá? Qualidade técnica e científica, tá? Então, isso aí é justamente a parte mais conceitual da pesquisa, né? Se os conceitos estão corretos, se a profundidade dos conteúdos está adequada, se o rigor científico, né, está claro ali que houve um rigor científico na condução daquele trabalho, se as referências fundamentais para o tema foram citadas. Então, isso aí é a qualidade técnica e científica do trabalho. Ou seja, uma pesquisa que ela foi bem conduzida, né, que foi uma pesquisa bem feita, ela por si só, ela vai ter qualidade técnica e científica. Porém, pode ser que se eu falhar na estrutura do meu trabalho e na minha redação, pode ser que o avaliador do trabalho não consiga perceber essa qualidade técnica, né? Então, a qualidade, ela está no conteúdo, né? E a redação e a estrutura estão na forma. Então, existe uma relação entre forma e conteúdo, né? Eu posso ter um excelente conteúdo, se eu não tiver uma boa forma, ou seja, uma boa estrutura, uma boa redação, os pares, né, os avaliadores, os leitores, não vão conseguir acessar esse conteúdo da forma adequada. E logo não vão entender o nosso trabalho e podem avaliar erroneamente. Também não adianta eu ter um trabalho super bem estruturado, uma redação maravilhosa, e o trabalho ser um trabalho raso, que não tem, que utiliza conceitos de forma errada, que não dá a profundidade correta, né, do trabalho, ou que não foi desenvolvido com o rigor que deveria ser, né? A relevância do trabalho diz respeito do vínculo da minha pesquisa com problemas importantes, né? No caso da revista Ambiente Construído, relacionada à tecnologia do ambiente construído. A originalidade, né, o ineditismo e grau de inovação proposto no trabalho. Então, quanto maior o impacto daquele periódico, maior o rigor em relação ao grau de inovação do trabalho para ser publicado, né? Algo que a gente percebe, né? E uma avaliação geral em que o avaliador ele vai ali incluir as principais alterações sugeridas ou a justificativa pela não aceitação, né? Se for o caso, se o artigo for rejeitado. Regina, na sua prática como editora de revista, você tem alguma consideração importante em relação a esse roteiro? Eu tenho. No caso, assim, a relevância é o item que pode fazer seu artigo ser rejeitado de cara. E para você chegar e garantir que o seu trabalho terá relevância, é porque quando você começou, você identificou um real problema da prática a ser trabalhado. Tá? Então, você fez uma revisão bibliográfica, você entende onde você está, entendeu o problema que você está atacando, tá? Então, você sabe que ao chegar no final, você terá a contribuição pretendida, né? Então, relevância inicia, assim, é o que pode fazer você ter seu artigo rejeitado de cara, tá? E não adianta você mandar para outra revista, que você também vai ser rejeitado. O problema está na origem da sua pesquisa. Você começou errado. Você nunca vai consertar. Vai ter seu título de mestre? Vai ter. Vai ter o artigo publicado? Não. Tá?
Originalidade é uma coisa que hoje, nas revistas, logo que o seu artigo entra, a gente passa ele por programas que detectam plágio. Então, a gente identifica artigos seus que têm parágrafos iguais, a gente identifica a igualdade em percentagem ao seu mestrado, ao seu doutorado, a gente identifica cópias de frases que foram feitas de outros autores, tá? Então, pasmem, a gente encontra artigos com 80% igual a artigos publicados com autor diferente. Pasmem, a gente passa por isso, tá? Então, e a gente também rejeita artigos que têm uma ou duas frases iguaizinhas ao artigo de um terceiro, que a pessoa citou, mas não colocou entre aspas, porque é plágio, tá? Então, assim, a gente escreve, a gente faz pesquisa baseado no ombro daqueles que vieram antes da gente. A gente pode fazer reuso do texto do outro? Pode, se tiver entre aspas, tá? Se não tiver entre aspas, você tem que parafrasear. E mesmo assim, parafrasear muito bem, para isso também não ser qualificado como um plágio. Então, originalidade tem um pouco uma mistura, tá? Por isso que, por exemplo, visando originalidade, eu sempre briguei na ANTAC, tá? Para que os nossos artigos cada vez diminuíssem mais em tamanho, que são artigos em evento. E se você vai querer publicar em revista, você vai perder em originalidade, tá? Então, porque senão você cai em autoplágio. Cai em autoplágio, tá? Então, muito cuidado com isso. E isso é uma coisa que o editor toma esse cuidado por você. Se você não tomou esse cuidado, o editor toma esse cuidado por você no desk review, tá? Então... E nós orientadores, né? Quem é professor que orienta, seja doutorado, seja mestrado, seja iniciação científica, né? Tem que também estar ligado nisso, né? A gente, às vezes, nós acabamos sendo coautores de trabalhos de alunos, a gente está botando o nosso nome ali também, né? Então, a gente tem que ter bastante critério se é aquele trabalho que muitas vezes não foi redigido diretamente por nós, mas que a gente tem que garantir que ele tenha uma qualidade, que ele tenha uma originalidade também, né? Pode. Pronto, aqui é a sua. Aqui você tem mais propriedade. Né? As condições para submissão da revista PARC. Eu acho muito importante, antes da gente submeter qualquer trabalho em qualquer revista, ler as diretrizes da revista, né? Ler as diretrizes, as políticas das modalidades, tudo isso é muito importante, mesmo nos eventos, né, que a gente que é da comissão científica, tenta deixar isso da forma mais explícita, mais clara, mais objetiva para os autores, mas a gente sabe que muitas vezes os autores sequer leem essas políticas, né? Porque às vezes a gente percebe alguns erros que chegam a ser grosseiros nesse sentido, né? Então, aqui as condições para a submissão da PARC, né? A contribuição original inédita, né? Que é isso que a Regina comentou, o arquivo no formato Word, formatado aqui, no... Mariana, chama a atenção dessa regrinha que todas as revistas falam, não está sendo avaliado para publicação por outra revista. Então, às vezes o autor fala assim, vai demorar demais, geralmente a revista demora de 6 a 9 meses, então vou mandar para várias, porque aí a primeira que der, eu publico. Não pode, tá? Mandou para uma revista, mandou para uma revista. Tá? E aí seu artigo vai ficar preso lá. Se ele prender por muito tempo, você pode até pedir para retirar, para abortar o processo de submissão, tá? De avaliação. Mas mandou para uma revista, mandou para uma revista. Tá? Não dá para mandar para mais de um ao mesmo tempo. Aqui no caso, a PARC, ela solicita que o arquivo já esteja formatado no template, né? Algumas revistas não solicitam que seja no próprio template, às vezes dá só as características gerais da formatação.
O artigo inclui título em português e inglês, abstract mínimo de 200 e máximo de 250 palavras, keywords, 3 palavras. O artigo, em sua totalidade, está com, no máximo, 40.000 caracteres sem espaços, ou 4.000 a 6.000 palavras. Aí a gente já ampliou, porque reclamavam tanto disso, nós já chegamos ao limite de 8.000 palavras. Eita! Porque é uma reclamação tão grande que 6.000 é muito pouco. E a gente viu que mesmo a gente não obedecia a isso, então a gente chegou nos 8.000 mais 10%. Então, pode ter uns artigos grandes aí. Assegura a avaliação cega pelos pares. Os autores se responsabilizam pelas informações, imagem e dados apresentados no trabalho submetido. Essa questão das imagens também é uma coisa importante, né, Regina? Porque, às vezes, os autores utilizam, ao longo das dissertações e teses, utilizam imagens que são de outros autores e citam, né, a fonte, né, a imagem de outro autor. No artigo não pode, né? O artigo não pode, e aí você tem que fazer a narrativa da imagem, e como você cita o trabalho, quem está lendo tem que ir lá para ver, porque no seu texto você vai fazer uma narrativa daquilo, entende? Não adianta nem adianta você fazer assim, adaptado de, aí você pega e ele faz no computador e você faz a mão livre rabiscando por cima. Ou você colore diferente, você coloca branco e preto. Não adianta, tá? Ou traduz, né? A imagem do outro. Todas as figuras, tabelas e quadros têm fonte declarada, que no caso tem que ser o próprio autor, né? E existindo fontes de financiamento para pesquisa, devem ser informadas. Regina, explica essa parte, então, o processo de submissão. Aqui tem um passo a passo, deixa eu ver. Começa lá em cima, o autor submete, aí vai para a faixa do editor, né? Que ele vai fazer um desk review. Aí, nesse desk review, ele vai ver, esse artigo tem uma característica científica, esse artigo, ele tem uma característica técnica, então a gente recebe muito artigo que só está descrevendo uma ferramenta. Não dá certo para a gente. A gente recebe muito artigo que é mais uma avaliação pós-ocupação, um caso muito, muito específico, a gente não aceita, né? Ele tem que ter realmente um problema, uma questão de pesquisa, e aqui a gente olha a coisa do plágio, né? Então, se passou por esse crivo, ele vai para o atende, né? E se não atende, ele vai de cara para o rejeitar e a gente comunica o autor, né? Se não atende, a gente pode ficar ali num ciclozinho por exemplo, de revisão da submissão, os metadados não estão bem colocados, né? Ou o artigo precisa de declarar as fontes, ou sei lá. Então, ali tem um pouco de... A gente define a seção, se é a seção de comunicação, então definir a seção correta. Aí passou por isso, a gente define o editor. Aí começa, esse editor vai convidar avaliadores, geralmente a gente convida de 2 a 3, né? E a gente vai receber, então, a avaliação, recebe a avaliação, o avaliador vai fazer a avaliação, e baseado nas avaliações, a gente faz uma recomendação. O editor faz uma recomendação. A gente pode recomendar aceitar, ele vai para um outro momento, que é para o editor de publicação, que nesse caso aqui sou eu, e eu vou fazer uma revisão, assim, finésima do seu artigo, junto com você. Então, às vezes, faço proposição de mudança de título, faço proposição de mudança no resumo, faço a revisão da redação em inglês, olho a estrutura do artigo, faço toda a revisão de citação e referências, toda a revisão das fontes, a revisão das figuras, se as figuras podem ser publicadas ou não. Se você recebe esse aceitar com revisões, volta para você, e isso aqui tem uma indicação que seu artigo está no caminho do aceite final, e você tem revisões mínimas a serem feitas. Se você recebe esse sem decisão e você precisa fazer uma revisão, submeter uma nova rodada, você ainda tem chance, com certeza, de publicar, desde que você atenda, né, as avaliações.
ou pode ter as duas situações ali de rejeitar, tá? Formulário de avaliação, que é o que a gente disponibilizou para vocês. Algumas sugestões de leitura, né, para complementar esse assunto que a gente vem trabalhando. O Volpato, ele é bastante conhecido na área de redação científica. Ele tem esse livro, Método Lógico para a Redação Científica. De vez em quando ele é convidado por algumas universidades para dar alguns cursos. Se vocês tiverem a oportunidade, façam. Ele é muito bom. E também tem uma série, tem vários vídeos dele no YouTube. Eu acho que se vocês forem atrás também dá para ver, ele tem explicando bastante vários assuntos relacionados à redação científica e de uma forma muito didática. Aqui as referências que a gente usou na nossa apresentação.